Meus caros, voltando à nossa revisão para o concurso Juiz de Direito Rio Grande do Sul. Nós já trabalhamos princípios, trabalhamos norma penal, trabalhamos teoria do crime. Nós vamos começar nesta revisão a falar sobre concurso de pessoas, sobre concurso de crimes, sobre aplicação da pena privativa de liberdade e sobre prescrição. Põe na tela. Vamos então de forma bem dinâmica, de forma bem objetiva para o nosso aulão EAD Juiz de Direito Rio Grande do Sul, sempre dentro do direito penal. Olhem só, a nossa primeira questão, concurso de pessoas, requisitos, teoria do domínio do fato, comunicabilidade de elementares e circunstâncias. Bom, nós temos que lembrar que são 4 os requisitos do concurso de pessoas. Nós precisamos, em primeiro lugar, da pluralidade de condutas e agentes. Então, pelo menos 2 condutas e pelo menos 2 agentes. Pluralidade de condutas e de agentes. Em segundo lugar, precisamos da relevância causal de todas essas condutas. Ou seja, são comportamentos que devem ter contribuído para um resultado comum. Em terceiro lugar, nós precisamos do liame subjetivo entre os agentes. Ou seja, daquele concurso de vontades. Agora, muita atenção. Muita atenção. Porque nós não precisamos do acordo prévio. Aquilo que em latim se chama pactum sceleris. Não precisamos do acordo prévio, bastando que um adira à vontade do outro. Então, no liame subjetivo entre os agentes, eu não preciso do acordo prévio entre eles, bastando que um adira à vontade do outro. E, muito importante também, nós precisamos da homogeneidade do elemento subjetivo. Não cabe participação dolosa em crime culposo e nem participação culposa em crime doloso. Nós precisamos do mesmo elemento subjetivo. O A agiu com dolo, o B também. O A agiu com culpa, o B também. Caso contrário, um agiu com dolo, outro com culpa, não há concurso de pessoas. E por fim, o quarto requisito é a unidade de fato. A unidade de crime. Então vamos lá. Pluralidade de condutas e agentes. Nós precisamos, 2, da relevância causal de todas essas condutas. 3, do liame subjetivo entre os agentes. E precisamos, 4, desta unidade de fato, unidade de crime. Por quê? Porque a regra no Brasil é a teoria monista. A teoria unitária ou igualitária. Muito conhecida por monista, monística do concurso de pessoas. Todos, sejam autores, coautores ou partícipes, todos respondem pelo mesmo e único crime. É a teoria que nós adotamos no Brasil como regra. Agora, claro, existem exceções dualistas ou pluralistas à teoria monista, tanto na parte geral quanto na parte especial do Código Penal. Na parte geral, nós temos no artigo 29, parágrafo 2º, o desvio subjetivo de comportamentos, o desvio subjetivo de condutas, aquilo que é conhecido como cooperação dolosamente distinta. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste, e esta pena pode ser aumentada até a metade em caso de previsibilidade. Então lembre, ali você tem o A, o B e o C que combinam um furto. Enquanto o C fica na frente cuidando, o A e o B ingressam na casa, só que matam o vigia antes da subtração. Se nós tivéssemos ali a aplicação do monismo, todos responderiam por latrocínio. Só que o C quis participar de crime menos grave. Então você rompe o monismo e você trabalha com uma exceção à teoria monista. A e B respondem por latrocínio e C por furto qualificado pelo concurso de pessoas. Ok, meus caros? Vamos então lembrar desses requisitos, são muito importantes. Depois, olha lá. Depois dos requisitos, nós temos a teoria do domínio do fato. Bom, vem aqui comigo. Quando falamos em teoria do domínio do fato, se sobrepõe a tese de Klaus Roxin, que foi inclusive aquela
que teria sido utilizada no julgamento do mensalão na P470, segundo os próprios ministros do STF. Ali, em Roxin, o domínio do fato pressupõe 3 situações: o domínio da ação, o domínio da vontade e o domínio funcional do fato. Quando se fala em domínio da ação, se fala naquele autor que domina a sua própria ação, naquele autor que pratica pessoalmente o núcleo do tipo. Ele é o autor imediato. Quando se fala em domínio da vontade, se fala num autor que domina a vontade de um terceiro, que é usado como instrumento. Aqui nós falamos no autor mediato, o autor indireto. São aqueles exemplos ligados a hipóteses de erro, de coação e de aparatos organizados de poder. É aqui nos aparatos organizados de poder que nós trabalhamos a teoria do domínio da organização. Teoria do domínio da organização. Então vejam, nesta lógica de Roxin, onde eu tenho 3 hipóteses, domínio da ação, domínio da vontade, domínio funcional do fato, a teoria do domínio da organização está aqui, no domínio da vontade. Ou seja, o autor domina a vontade de um terceiro, que é utilizado como instrumento. Hipóteses de erro, de coação e de aparatos organizados de poder, que é onde está a teoria do domínio da organização. E por fim, eu tenho o domínio funcional do fato. Quando nós temos uma empreitada criminosa com vários autores, quando há divisão de tarefas, autor é aquele que pratica um comportamento relevante durante a execução, e não durante a preparação, durante a execução do plano delitivo global. Em sala de aula eu te trouxe o exemplo do motorista, te mostrando inclusive na jurisprudência do STJ, o motorista como sendo não mais um partícipe, como para a teoria clássica, mas sim um autor funcional. Então, isto, em brevíssimas palavras, meus amigos, é o domínio do fato. É a teoria de Roxin. Teoria do domínio do fato pressupõe, então, o domínio da ação, o domínio da vontade e o domínio funcional do fato. No domínio da ação, fala-se no autor imediato. No domínio da vontade, no autor mediato. E no domínio funcional do fato, no autor funcional. Então, há 3 tipos de autor para Roxin: autor imediato, autor mediato e autor funcional. Isto, em breves palavras, põe na tela, a teoria do domínio do fato. E depois eu coloquei comunicabilidade de elementares e circunstâncias para que você lembre do artigo 30 do Código Penal. Das 3 regras importantíssimas do artigo 30 do Código Penal. Quais sejam? 1. As circunstâncias subjetivas jamais se comunicam no concurso de pessoas. Circunstâncias subjetivas ou pessoais não se comunicam no concurso de pessoas. 2. As circunstâncias objetivas comunicam-se desde que conhecidas por todos os agentes. E 3. As elementares também se comunicam no concurso de pessoas, desde que conhecidas por todos os agentes. É por isso que um particular pode sim praticar crime de funcionário público. Por quê? Porque esta elementar funcionário público se comunica para ele, particular, desde que ele saiba disto. Tá bem? Põe na tela. Saímos do ponto 1, concurso de pessoas, e entramos no ponto 2, concurso de crimes. Olhem ali, sistemas de aplicação da pena. São 2. No Brasil são 2. Nós temos o sistema do cúmulo material, em que as diversas penas aplicadas aos diversos crimes são somadas, e o sistema da exasperação, onde você toma a maior pena, a pena mais grave, e aumenta de um certo percentual que está na lei, que pode ser de 1/6 à metade ou de 1/6 a 2/3, conforme a hipótese de concurso de crimes. Ok? Cúmulo material e exasperação. Cúmulo material, somam-se as penas, exasperação, pegue a pena maior e majore depois. Diferença entre concurso formal próprio e o impróprio. Bom, antes de mais nada, o concurso formal, ele está no artigo 70 do Código Penal. E ele existe, meus amigos, quando há uma conduta, uma ação ou omissão, que produz
2 ou mais resultados. Então, com uma conduta, um comportamento, uma ação ou omissão, eu produzo 2, 3 ou 4, enfim, 2 ou mais resultados. Isto é o concurso formal. Se estes resultados, eles não decorrem de desígnios autônomos, eu tenho concurso formal próprio ou perfeito. Se esses resultados, ao contrário, decorrem de desígnios autônomos, eu tenho o concurso formal impróprio ou imperfeito. Desígnios autônomos são dolos autônomos. Então, se eu, com um comportamento, pratico 2 ou mais resultados que são desejados, isto é o concurso formal imperfeito ou impróprio, como no caso dos nazistas, que para pouparem a bala, eles enfileiravam as vítimas e puxavam uma vez só o gatilho. Uma conduta produzindo vários resultados. Concurso formal impróprio ou imperfeito. Aqui, as penas são somadas. Se o concurso formal é impróprio ou imperfeito, ou seja, os resultados decorrem de desígnios autônomos, as penas são todas somadas. Cada resultado, uma pena, no final, tudo somado. Agora, pode ser que eu tenha me envolvido num acidente de trânsito. Portanto, com uma conduta que foi furar o sinal vermelho, eu acabei me chocando contra o carro e feri ou matei algumas pessoas. Uma conduta, vários resultados que agora não são desejados. São resultados que decorreram do meu comportamento imprudente. Então aqui eu tenho o concurso formal próprio ou perfeito. Os resultados não são desejados. Eles não decorrem de desígnios autônomos. Neste caso, você trabalha com o sistema da exasperação. Você pega a pena mais grave e aumenta de um certo percentual que está na lei, em que o 70 fala de 1/6 até a metade, sempre a partir do número de crimes. Ou seja, se forem 2 crimes, aumente 1/6. Se forem 3, aumente 1/5. Se forem 4 crimes, aumente 1/4. Se forem 5 crimes, aumente 1/3. Se forem 6 ou mais crimes, aumente de metade. É de 1/6 a metade. Professor, se forem 7, 8, 9, bom, você até o 6º, você vai aumentar de metade. A partir do 7º, você vai usar para exasperar lá no 59, lá na pena base. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do crime, consequências do crime, circunstâncias do crime e comportamento da vítima. Lá. Ok? Põe na tela de novo. Eu coloquei ali requisitos do crime continuado. O crime continuado, meus caros, está no 71. Requisitos são: 1. Pluralidade de crimes da mesma espécie. Lembrando que crimes da mesma espécie são aqueles previstos no mesmo tipo, no mesmo artigo, ainda que nas suas formas consumada e tentada, simples ou qualificada, que tenham a mesma estrutura jurídica. Isto são crimes da mesma espécie. 1. 2. Eles têm que ter sido praticados em circunstâncias objetivas semelhantes, de tempo, lugar e modo de execução. Tempo até 30 dias entre uma e outra, aproximadamente até 30 dias entre uma e outra. Lugar, na mesma comarca ou em comarcas distintas que sejam contíguas na mesma região metropolitana. Maneira de execução é o mesmo modus operandi. É como eu sempre digo, se o furto 1 foi praticado mediante arrombamento e o furto 2 por escalada, não há crime continuado. Não houve o mesmo modus operandi? Mesmo modus operandi. Isto é, a mesma maneira de execução. E não esqueça que de forma unânime hoje, a jurisprudência do STF e do STJ exige também um requisito subjetivo, adotando uma teoria mista. Uma teoria que é objetiva ou subjetiva, porque exige também um requisito subjetivo, que é a unidade de desígnio. Ou seja, um liame subjetivo entre os eventos, como se todos eles fizessem parte de um mesmo plano delitivo global do agente. Lembra, o caixa do banco quer subtrair 10 mil reais e vai levando 1.000 por semana. Ao final da 10ª semana, ele completa o plano delitivo global. Ok, aí você pode trabalhar com crime continuado. Agora, se ele entra na minha casa hoje, na sua amanhã e do colega na 3ª semana, não há plano delitivo global coisa nenhuma. Aí, por ausência de requisito subjetivo,
Você não pode reconhecer o concurso de crimes aqui no crime continuado. Tá bem? Volte na tela. Terceiro ponto de enfrentamento diz respeito à pena privativa de liberdade. Vejam ali que eu coloquei critério trifásico e redução abaixo do mínimo legal. Meus caros, na primeira fase, o juiz pode reduzir a pena aquém do mínimo ou aumentá-la além do máximo? Não! Com fundamento no artigo 59, inciso 2º do Código Penal. Na segunda fase, o juiz pode reduzir a pena aquém do mínimo ou aumentá-la além do máximo? Não! Fundamento, súmula 231 do STJ. Na terceira fase é que ele está livre. Com a minorante ele pode reduzir a pena aquém do mínimo e com a majorante ele pode aumentá-la além do máximo. Só na terceira fase. Põe na tela. Segunda fase, circunstâncias preponderantes. Meus caros, o artigo 67 do Código Penal nos diz que se houver concurso entre agravantes e atenuantes, existem as preponderantes, que decorrem dos motivos, da personalidade e da reincidência. Motivos, personalidade e reincidência, segundo o 67, são as preponderantes. Agora não esqueça que a jurisprudência criou a preponderante das preponderantes, que é a menoridade relativa do agente. Ou seja, aquele agente que é menor de 21 ao tempo do crime. Tá? Seria uma preponderante das preponderantes, mesmo que não esteja no 67. E depois, terceira fase e concurso de causas previstas na parte geral. Por que eu coloquei na parte geral? Para você cuidar a pegadinha. Porque olha lá na tela. Eu estou no Código Penal, fui para o 68. O 68 nos diz assim, parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Então, essa escolha do juiz por um só aumento ou uma só diminuição somente pode ocorrer se estas causas estiverem na parte especial. Se o examinador colocar esta pegadinha que eu coloquei aqui, se estiverem na parte geral, você tem que aplicar todas as majorantes e todas as minorantes, se elas aparecerem, se elas estiverem previstas na parte geral. A lei fala em parte especial. E finalmente, meus amigos, prescrição, eu coloquei aqui espécies de PPP. Vamos lembrar que nós temos a PPP, a prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado definitivo, e a PPE, a prescrição da pretensão executória, após o trânsito em julgado definitivo. Eu peço ali as espécies de PPP, que podem ser a PPP propriamente dita, a PPP intercorrente ou superveniente ou subsequente e a PPP retroativa. As três espécies de PPP, ok? Lembrando que se nós temos uma PPP propriamente dita, não há trânsito em julgado para ninguém e ela é regulada pela pena máxima em abstrato. Agora, se nós tivermos, do outro lado, a PPP superveniente ou subsequente ou intercorrente e também a retroativa, se pressupõe trânsito em julgado para a acusação e elas são reguladas pela pena aplicada, pela pena concreta. Tá bem? Põe na tela. Eu pergunto, a reincidência influi no prazo prescricional? A tua resposta é depende. Aqui tu tens que lembrar da súmula 220 do STJ. Olhem aqui. A súmula 220 diz que ela não influi na PPP, que ela só influi na PPE. Então lembra dessa súmula, ela cai direto na prova. Súmula 220 STJ. Olha lá. A reincidência não influi no prazo da PPP. A reincidência só influi no prazo da PPE. Influi como, professor? Influi aumentando de 1/3 o prazo prescricional. Olhem ali. A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Então, nós vamos aumentar o prazo prescricional de 1/3 se o condenado é reincidente.
Portanto, a reincidência somente influi no prazo da PPE, nunca no da PPP. E por fim, a prescrição virtual, meus amigos. A prescrição em perspectiva. A prescrição por uma pena hipotética, por uma pena antecipada ou projetada. A jurisprudência dos tribunais superiores diz que não pode, que não há fundamento legal para ela. Assim diz o STJ na súmula 438, assim diz o STF na sua jurisprudência mais atualizada. Olhem aqui. Olhem aqui, o STJ na súmula 438. Olha lá. O 438 é o número da súmula que diz: é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. E olhem o STF. Inquérito 3574 de 2015, em que o ministro Marco Aurélio, da primeira turma, ele vai dizer assim, só no final, ó, prescrição em perspectiva. Inexiste norma legal que, interpretada e aplicada, viabilize assentar a prescrição da pretensão punitiva considerada possível sentença condenatória. Portanto, meus amigos, seja para o STJ, seja para o STF, nós não podemos aceitar, esta é a nossa posição na prova, a prescrição virtual. Prescrição em perspectiva, por uma pena hipotética, antecipada ou projetada. Ok? Estas são as dicas de hoje. Até a próxima. Aquele abraço. Tchau, tchau.